Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Olá, sexta-feira, 29 de maio. Confira os destaques desta edição. Cardiologista fala sobre o impacto do coronavírus nas doenças cardiovasculares. Receita paga nesta sexta-feira as restituições do primeiro lote do Imposto de Renda de Pessoa Física. Médicos de Erechim falam da real situação da Covid-19 em Erechim. Fique por dentro também das atualizações da Covid-19 em Erechim e também no Rio Grande do Sul. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. Seja muito bem-vindo e fique conosco. Nós começamos essa edição falando sobre a Covid-19. Veja os dados sobre o coronavírus no Brasil nesta sexta-feira. Até o momento foram registrados junto às secretarias estaduais de saúde 26.788 mortes provocadas pela Covid-19. E 315 mil casos confirmados da doença em todo o país. No Rio Grande do Sul, até o momento foram registrados 8.234 pessoas contaminadas em 276 municípios gaúchos e a gente já chega a 213 óbitos. Em Erechim, até o fechamento dessa edição, nós tínhamos 110 casos que já foram noticiados na noite de quinta-feira. Hoje, sexta-feira, provavelmente os casos tenham já um crescimento em virtude de que os testes rápidos têm sido feitos com mais frequência. Durante a manhã de quinta-feira, os policiais que trabalhavam no vídeo monitoramento perceberam que uma motocicleta com 2 indivíduos suspeitos teria parado nas proximidades do presídio. Ao perceber a presença de um policial nas proximidades, os suspeitos deslocaram do local, sendo porém abordados por uma guarnição da Brigada Militar na rua Torres Gonçalves, no centro de Erechim. Em revista ao passageiro de 21 anos de idade, foi encontrado uma mochila contendo 4 pacotes característicos aos que são arremessados ao pátio interno da casa prisional. No interior desses pacotes foram encontrados 580 gramas de maconha e 99 gramas de crack, mais 75 gramas de cocaína, e um aparelho celular e um carregador de celular. Os policiais constataram ainda que um menor de 16 anos conduzia a motocicleta. Diante dos fatos, o homem foi preso e o menor apreendido, sendo os mesmos encaminhados à delegacia de polícia, que foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Para o maior de idade, sendo o mesmo ouvido e depois encaminhado ao Presídio Estadual de Erechim, local em que permanece à disposição da Justiça. E já o menor, ele foi ouvido e em seguida foi liberado. E o coronavírus mudou de forma significativa e rápida a vida de todos nós brasileiros. Esta semana conversamos com o médico cardiologista Dr. Célio Fal para compreender melhor os fatores relacionados a doenças cardíacas e a necessidade de dar atenção ao nosso coração em época de pandemia. Pessoas com doenças cardiovasculares e idosos são mais propensos a desenvolver complicações da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. As doenças crônicas não transmissíveis compreendem o grupo líder mundial de causa de morte, responsável por mortes prematuras, perda de qualidade de vida e impactos econômicos e sociais adversos. Representam cerca de 70% das mortes globais, perto de 38 milhões de óbitos anuais, excedendo significativamente as mortes por causas externas e doenças infecciosas como a Covid-19. Nós não podemos esquecer esses dados, eles são importantes. A principal causa de morte no Brasil é a doença cardiovascular. Aqui no Rio Grande do Sul ela está modificando um pouquinho, ela está vamos dizer, perdendo espaço ou dando espaço para as neoplasias, que são os cânceres. Mas, mesmo que nós estamos enfrentando uma situação temporária, uma situação exponencial, assim, transitória, e que realmente nos preocupa bastante, porque promoveu aquilo que nos é de muito grato, né, que é a relação com as pessoas. Esse afastamento social
juntamente com um grande número de mortes que acontecem em função da coronavírus, nos faz repensar algumas coisas. Mas ainda, as doenças cardiovasculares são as que mais estão matando no Brasil nesse ano de 2020. Então, a recomendação, a lembrança que a gente faz para os pacientes que são portadores de doenças cardiovasculares, que não abandonem o tratamento. Por favor, não abandone o tratamento, que aí eles vão estar se expondo a um aumento do risco de descompensação das suas doenças cardíacas, né? E em conjunto isso tudo não vai fazer com que eles fiquem isentos, né, de porventura serem acometidos pela coronavírus. Nós tivemos a semana passada, né, a publicação de um grande trabalho da Europa, que mostrou que os pacientes que tomam remédios para hipertensão, eles não internaram mais, não tiveram mais coronavírus do que os que não tomam, e eles não internaram mais no hospital do que os pacientes que tomam remédio. Então, o fato de tomar remédio não quer dizer que vai ter mais chance de pegar o coronavírus. O fato de continuar tomando o seu remédio para a pressão e para o coração vai dar mais risco de ele hospitalizar. E aí o principal, os pacientes que estavam tomando e que pioraram, não morreram mais do que aqueles que interromperam a medicação. Então a recomendação é, em todos os cenários possíveis, né, de interna ou não interna, pega coronavírus ou não pega, morre ou não morre, o fato de continuar tomando as suas medicações cardiovasculares para hipertensão e para as doenças cardíacas não modificou em nada. Então a recomendação é que, eu insisto, aproveito essa oportunidade, continuem com seus remédios. E caso venham a contrair o vírus, o médico que vai atendê-lo está preparado para lidar com essa situação e promover o ajuste das medicações quando necessário. Em época de isolamento social, o médico cardiologista chama a atenção para quem tem predisposição a essas e outras doenças e reforça os cuidados com a alimentação e os hábitos saudáveis. Todos aqueles cuidados que a gente recomenda fora desse período, que eu não gosto muito de chamar de isolamento, que isolamento me faz lembrar de doença, vamos falar de afastamento social, todos eles devem ser mantidos, só que adaptados para a situação que é de agora. Então, o fato de nós estarmos mais em casa nos facilita aumentar a ingesta de alimentos. Porque quando a gente está trabalhando fora, a gente faz a nossa refeição lá no nosso local de trabalho. Muitas vezes a gente faz um lanche, outras vezes nem tempo se dá para isso, né? Mas em casa, então, é o famoso beliscar, né? Belisca aqui, belisca ali, belisca aqui, belisca ali. Acaba aumentando o peso, né? Acaba aumentando as taxas de colesterol, triglicerídeo e de glicose para aqueles pacientes que têm associado a hipertensão ou a doença cardíaca, tem diabetes também, e acaba a gente se acomodando mais. Porque vamos pensar, é bom ficar em casa, né? Eu sempre digo que o melhor lugar do mundo é a nossa casa. A gente às vezes viaja, né, e não vê a hora de voltar para o nosso cantinho, para a nossa casa. Então, os cuidados todos podem ser mantidos. Controla na alimentação, como a gente está um pouquinho mais parado, dá preferência, né, por vegetais, verduras, frutas, legumes, né, carnes leves, carne branca, diminui carboidrato, né, e faz exercício. Hoje, os meios de comunicação, as redes sociais, estão abarrotadas, né, de vídeos para exercícios serem praticados em casa, mesmo sem a gente ter nenhum equipamento chamado equipamento de academia. A gente pode usar a nossa cadeira, pode usar o rodo, o cabo da vassoura, ou do rodo, enfim, adaptar os exercícios, né, com aquilo que a gente tem na nossa casa. Quanto mais avançada a idade, mais necessários os exercícios se tornam. Não é exagero. Entre os benefícios, manutenção de massa magra, melhora na saúde cardiovascular,
pulmonar, além de prevenir doenças. Nesse momento de coronavírus, qualquer pessoa está sujeita a ser infectada. Mas se ela tem uma saúde cardiopulmonar melhor do que um sedentário, a tendência é que o impacto no organismo seja menor. E dando sequência às ações de combate à Covid-19, a Força Voluntária do Alto Uruguai e a Defesa Civil de Erechim estão dando continuidade semanalmente aos trabalhos de desinfecção e serviço de apoio à comunidade. Na noite de quinta-feira, os trabalhos foram realizados no Batalhão do Corpo de Bombeiros Militares, intensificado em todo o prédio, as viaturas, base do SAMU e SAMU Cidadã, no prédio e viaturas, Secretaria da Saúde, Farmácia dos Controlados, Vigilância Sanitária, Listo Emergências, Fachada e Viaturas, Hospital Unimed, prédio e viaturas e a base da Polícia Rodoviária Estadual, em todo o prédio e também nas viaturas. E no próximo bloco você confere. Médicos de Erechim falam da real situação da Covid-19 aqui no município. E nós também falamos um pouco sobre a previsão do tempo para o final de semana. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra tá em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra tá em casa. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Iniciou nesta sexta-feira o pagamento do primeiro lote das restituições do Imposto de Renda Pessoa Física. Estão sendo depositados 2 bilhões para 901 mil contribuintes. O primeiro lote contempla contribuintes com prioridade legal, sendo 133.171 idosos acima de 80 anos e 710.275 contribuintes entre 60 e 79 anos e 57.631 com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave. Em Erechim, todos os dias acompanhamos o boletim emitido pela Vigilância Epidemiológica. A crescente nos casos de Covid tem assustado muitas pessoas que possuem alguma comorbidade ou são idosos. Para melhor compreender este panorama, nossa equipe apresenta agora uma entrevista realizada com os médicos responsáveis por nos informar os números da Covid-19 aqui no município de Erechim. Nos últimos dias, todos nós estivemos acompanhando o aumento de casos da Covid-19 em Erechim e também na nossa região. Para entender melhor este aumento e também a estrutura da saúde em Erechim, os doutores Dércio Nonemacher e Dr. Vanderlei Madaloso explicaram os protocolos adotados. Dr. Dércio, como está a atuação da Covid-19 em Erechim? Até o momento, nós temos o controle da Covid-19. Entretanto, nós somos sabedores de que a tendência no momento é começar a ter muito mais testes positivos. E isso nos mantém em alerta, porque nós sabemos que com o passar do tempo, muitas pessoas terão o teste positivo sem serem portadores da doença. É o que vai acontecer quando a infecção é comunitária, a contaminação é comunitária. Então, isso certamente vão começar a positivar mais pacientes com
um teste positivo. O que nós queremos chamar a atenção, isso é válido, que todos os cuidados continuam. Quer dizer, as pessoas quando saem de casa têm que usar máscara. Quando você vai ao supermercado, usa máscara. Vai numa repartição pública ou não pública, use a máscara. Só não usem a máscara quando vocês estiverem em casa, com a família, sem nenhum contágio em casa. Caso contrário, usem a máscara sempre. Mantenha uma distância das pessoas, evite aglomerações. Por outro lado também, evite contato com as pessoas sem uso, não chegue perto das pessoas, porque quem você menos esperar pode estar te contaminando com o Covid-19. Dr. Vanderlei, como estão sendo realizados os testes rápidos e qual a diferença entre o teste rápido e o RT-PCR? Os testes, eles são dois tipos que a gente tem disponíveis hoje para fazer, não em Erechim, em qualquer lugar hoje do Brasil. Nós temos o teste RT-PCR, que é o teste, a gente chama de padrão ouro, que é o teste que é feito do 1º ao 7º dia da doença, do contato com os sintomas. Esse teste a gente tem a liberação dele é através da Secretaria Estadual de Saúde. O segundo teste, que é um teste mais fácil, mais simples de realizar, é o teste rápido, ou seja, é um teste que é usado ao sangue da pessoa. O primeiro teste, ele é feito uma coleta da região nasal e da região da boca. E esse segundo teste, que é o teste rápido, é feito com uma coleta de sangue, muito mais fácil de fazer e com um resultado muito mais rápido. A gente está conseguindo fazer, pelos números que vocês estão acompanhando no boletim, um número bem significativo de testes, né? Eu acho que, se tu me pedir, precisaria de mais, seria interessante. Sempre a gente vai dizer que quanto mais teste você fazer, melhor. Mas eu acho que esse número de testes, o que a gente vem fazendo, pegando áreas, vamos dizer assim, mais críticas para fazer, né? A gente fez uma estratégia de realização desses testes em pessoas mais expostas, então pessoas do transporte público, motoristas de táxi, fizemos nas UBS os profissionais de saúde que estão, né, expostos diariamente às pessoas, né, e outras classes de trabalhadores que também estão no dia a dia com maior risco de adquirir. E para nossa alegria, a maioria desses testes, quase 90 e poucos por cento, vieram negativos. Então eu acho que a realização de testes, ela faz parte da estratégia aqui do nosso comitê municipal. Nós estamos fazendo dentro da nossa possibilidade e a gente espera, claro, mais adiante conseguir realizar um número cada vez maior. Então tranquilizar a população que existem testes para serem feitos, os testes estão sendo feitos. O que a gente não pode, na realidade, é sair fazer teste em 100 mil pessoas em toda a população. Seria o ideal, claro que seria, mas a gente também não tem essa disponibilidade. Então a gente está pegando as pessoas, os trabalhadores, a comunidade, dentro da comunidade, mais com risco, mais expostos ao Covid. Os senhores médicos estão surpresos com o número de casos ou já se esperava esta crescente no município de Erechim? Eu até conversei com o Dr. Décio antes da gente estar aqui conversando com vocês, que eu acho que como é geral, que a gente frequenta, o Dr. Décio frequenta vários lugares, o pessoal sempre está nos perguntando por que aumentando muito, passamos dos 100 casos já. Eu acho que tem 3 coisas bem importantes para a gente comunicar assim nesse momento. Primeiro é a história natural da epidemia. A epidemia, ela não tem como tu bloquear ela. A gente ouve muito falar em lockdown, a gente usa em isolamento domiciliar. A ideia não era impedir a epidemia chegar em Erechim. A ideia dessas medidas era de tu ter um número de casos, mas que a estrutura hospitalar tivesse suporte para poder receber os pacientes que vinham a agravar. Então acho que a natureza do vírus é de se expandir, está acontecendo. Segundo, nós temos que se lembrar que o isolamento social, não digo terminou, mas deu uma boa relaxada, né? A gente teve, eu digo, um ponto de partida é o Dia das Mães, né? Aquele final de semana onde foi liberado, então a gente teve já ali uma abertura total, praticamente quase do comércio. Então isso também favorece muito, né? Hoje a gente anda na rua, a gente vai no mercado, como o Dr. Décio falou, tá cheio o mercado, as ruas cheias, né? Então acho que isso também facilita. E o terceiro ponto que eu acho importante é matemático. Quanto mais testes eu faço,
mais resultados positivos eu vou ter. Então, claro, a gente está preocupado, a gente está atento a esse número de casos, mas acho que uma coisa muito importante, até depois o Dr. Décio vai comentar também, que mesmo com esse número total de casos aumentando, a procura por leito hospitalar, ela não se alterou muito. Então, acho que isso é fundamental a população entender. Mesmo com o número maior de casos, são casos assintomáticos, ou seja, a nossa lotação hospitalar, atualmente, hoje, no dia de hoje, dia 28, nós não temos mais de 50% dos leitos ocupados naqueles destinados ao Covid. Então, isso nos dá uma tranquilidade para a gente conseguir pensar algumas medidas a serem tomadas mais à frente. Dr. Décio, desde o início da pandemia foi falado muito em curva ascendente e descendente e também no achatamento da curva. Neste momento, nos encaminhamos para qual curva? Eu acredito que ainda nós não chegamos na curva para começar a ser descendente, mas eu acho que nós estamos muito perto dela. Nós precisamos fazer algumas considerações que eu acho pertinentes. Em primeiro lugar, nós temos hoje positivados em Erechim em torno de 102 a 110 casos. Nós temos 3 vezes mais de pacientes que são portadores do vírus. Então a gente sabe que se você tem 100 testes positivos, você deve ter no mínimo 300. Então eu acho assim, que realmente nós conseguimos aqui segurar aquela fase inicial, que era a fase mais difícil, aquela fase que a gente não sabia as consequências da contaminação desse vírus num paciente imunodeprimido. E para chamar a atenção de toda a população de Erechim, nós temos a UPA, que há mais de 2 meses, lá na UPA, nós temos o Centro Especial do Covid-19. Lá nós temos uma equipe médica que está presente das 7h30 da manhã às 19h30 da noite, ininterruptamente, estão sempre lá atendendo. Nos sábados e domingos, e à noite nós temos o Hospital Santa Terezinha, a Fundação Hospitalar Santa Terezinha, que dá cobertura para todo esse tipo de atendimento. Então o que é feito na UPA é feito também no hospital. No hospital, se o paciente tiver uma intercorrência importante, esse paciente é internado. Se é uma coisa grave, ele vai para a UTI, se não é, ele vai para um leito para tratamento do Covid-19. E quero salientar bem e alertar a população de Erechim. O Hospital Santa Terezinha possui hoje 22 leitos para tratamento do Covid-19. Também tem 6 leitos de UTI para Covid-19, mas tem 16 leitos de UTI credenciados. Quer dizer, se por acaso precisar mais, nós temos condições de aumentar o número. Por outro lado, nós também temos um apoio importante do Hospital de Caridade, que também tem leitos de UTI e tem leitos de tratamento clínico no hospital. Então, isso são suportes que nós temos para a região que nos deixam um pouco mais confortável. Acredito que, resumidamente, eu acho que agora nós estamos chegando no pico máximo. Então, eu acho que daqui para frente o pico vai começar a cair. E se nós demoramos 2 meses para o pico subir, nós vamos ter mais 2 meses de pico para descer. E quero acreditar que nós estamos no final desse pico, estamos terminando o pico na altura, eu acho que daqui para frente vai começar a cair. Dr. Vanderlei, quantos pacientes internados em UTI em Erechim neste momento? Hoje, pelo levantamento de hoje, pelo que eu sei, nós temos 2 pacientes no Caridade, e 3 no Santa Terezinha, sendo que um deles é de fora da cidade. Então, tu vê uma estrutura de 12 leitos de Covid, nós temos praticamente metade da UTI ocupada, então menos da metade. Isso é uma coisa muito boa. Hoje, vendo as notícias da manhã, a gente vê que Porto Alegre está com 80% quase da capacidade de UTI tomada, não só por Covid, mas UTI ocupada. Então eu acho que isso que eu falei anteriormente, acho que a gente ainda, apesar do número de casos, a gente está conseguindo equilibrar os leitos, conseguindo manter leitos disponíveis para a população. Eu, pelo menos até hoje, não vi ninguém reclamar, cheguei no Santa Terezinha ou no Caridade e não tinha leito para me internar na unidade Covid. Eu acho que em 70 dias de epidemia, nós temos um óbito, que é uma pessoa com inúmeras patologias junto, né? Não tivemos mais óbito nenhum. E a UTI nossa nunca passou de 50%, no máximo 60% de ocupação. Então acho que os nossos dados hoje são muito ainda favoráveis, mas não podemos relaxar. Epidemia não tem controle, a gente consegue administrar ela de uma melhor maneira. E a sexta-feira já amanheceu com a temperatura em elevação. O final de semana promete aí algumas mudanças. Vamos acompanhar?
No sábado pela manhã, uma mínima de 7 graus, a máxima de 20, a média do dia em torno de 13 graus, a umidade do ar 78%, ventos 10 km por hora e não temos previsão de chuva, porém o dia pode ficar um pouco encoberto. No domingo já tem mudança. Ao amanhecer 9 graus, a máxima 21, a média do dia em torno de 15, a umidade do ar 84%, ventos 10 km por hora e a gente pode ter 8 milímetros de chuva no domingo. Na segunda-feira, início da semana, ao amanhecer 9 graus, a máxima 16, a média do dia deve ficar em torno de 12 graus, a umidade do ar 90%, ventos 11 km por hora e a gente tem possibilidade de 2 milímetros de chuva aí no início da semana. E agora a gente fala um pouquinho daquele momento que o telespectador tem para mandar os seus vídeos, as suas mensagens aqui para a TV Erechim. Nós recebemos de um telespectador fotos e vídeos que vocês podem conferir a partir de agora de uma Kombi pegando fogo na tarde de quinta-feira na rua Sidney Guerra. E também destacamos o trabalho realizado pelo Corpo de Bombeiros no atendimento a esta ocorrência. E o Jornal da TV Erechim fica por aqui. Lembramos a todos vocês que é possível rever as nossas matérias na página do Facebook, YouTube e também no Instagram. Agradecemos a sua audiência e nos encontramos amanhã neste mesmo horário. Até lá! O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa.